Vamos iniciar a quinta etapa desta quinta parte com a ajuda de Deus. Esta quinta etapa terá 1 hora e 17 minutos de duração. Muito bem. Leitura número 182, Apocalipse 6, verso 9 ao 11. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esses, os quais João viu, são aqueles mártires do passado que morreram nas arenas. O que isso significa? Nessas alturas, devido à fome, passará a haver muitas revoltas sociais, porque simplesmente não existe governo que consegue controlar a população quando esta está revoltada por causa da fome. Que quando o governo chegar à conclusão que a besta tem o poder de controlar as revoltas sociais, aí irá cair a ficha e eles irão pensar assim: e se nós colocarmos ela como governando o mundo inteiro? Está resolvido o problema. E é aí então que irá se levantar a segunda besta, que é justamente aquele reino que não foi fechado, os muçulmanos. Satanás também dará o seu poder a eles, eles começarão a fazer milagres. Os homens ficarão assombrados ao verem isso. Só que aí eles dirão para toda a humanidade: a partir de agora é a primeira besta que todos têm que adorar. Sendo assim, passará a ser obrigatório que se adore a besta. Que Satanás dará a ela o seu poder, e aí ela passará a curar paralíticos, cegos, começará a fazer milagres, e isso enlouquecerá o mundo. Dando uma pequena pausa. Leitura número 183. Como nós já vimos na terceira parte, de todos os que haveriam de passar pela graça na nossa era, somente 33% iriam se salvar, o que daria um total de 2.277.562 irmãos, sendo eles 15% dos indecisos na graça, 3% de trigos problemáticos recuperáveis que conseguiriam se salvar, mais 9,97% de trigos dentro da congregação e mais 5,035% das outras 3 igrejas que também pertencem à graça. Porcentagem de todos os que haveriam de serem salvos, 33%, dando um total de 2.277.562 almas. Quando nós chegamos em abril de 2016, o Senhor mostrou que de todos esses 2.277.000 escolhidos que iriam passar pela graça, até aquele mês, abril de 2016, o Senhor já havia recolhido para o seu reino de glória 1.339.785. Em abril de 2016, estavam vivos então 937.777 escolhidos. Agora, de abril de 2016 até o dia do arrebatamento, o Senhor mostrou que Ele iria chamar na sua graça mais 723 escolhidos. Sendo assim, o Senhor mostrou que 938.500 seriam aqueles escolhidos que passariam pela sua graça de abril de 2016 até o dia do arrebatamento. E deste montante, o Senhor mostrou o seguinte: de abril de 2016 até maio de 2029, a obra de Deus passaria por 4 fases diferentes. A primeira fase seria aquela que iria de abril de 2016 até novembro de 2019,
quando seria decretado o fechamento das igrejas. Nesta fase, o Senhor mostrou que ele iria recolher para o seu reino 157 mil escolhidos através de morte natural e mais 16 que seriam mártires. Agora, uma observação. Para o Senhor, são considerados mártires todos aqueles que derem as suas vidas por causa do Evangelho, como também todos aqueles que, enquanto estavam vivos, foram martirizados por amor ao Senhor Jesus, os quais são todos aqueles que foram extremamente caluniados, perseguidos, injustiçados de uma maneira exagerada. Indo agora para a segunda fase, aquela que iria, desde o dia em que fosse decretado o fechamento das igrejas, em novembro de 2019, até o dia em que se levantaria a besta, em setembro de 2021, nesta fase o Senhor revelou que ele iria recolher 33.300 por morte natural, mais 7.735 mártires, sendo que esses foram considerados mártires por terem sido martirizados em suas vidas por amor ao Senhor Jesus. Depois, então, na terceira fase, aquela em que aparecerá a besta e que vai até novembro de 2025, o Senhor mostrou que ele irá recolher mais 38.600 escolhidos por morte natural e mais 37.467, os quais serão mártires. E, finalmente, na quarta fase, a qual será aqueles 42 meses de uma aflição que nunca houve e nunca haverá, o Senhor irá recolher 492.402 escolhidos por morte natural e mais 167.080, os quais serão mártires. Agora, uma observação. Quando eu falo em morte natural, isso inclui também a morte através de tragédias, como, por exemplo, terremotos, tsunamis. Então, irmãos, nessas 4 fases, o Senhor recolherá 933 mil escolhidos, sendo que iria restar somente 5.500, os quais serão os arrebatados. Leitura número 184. Apocalipse 13, verso 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, e dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso, irmãos, foi uma coisa que João viu e não entendeu. O que acontece é o seguinte: os Illuminatis, orientados por Lúcifer, eles estão materializando o olho que tudo vê. Como assim? Por exemplo, hoje já é possível uma pessoa de qualquer parte do mundo ligar para a NASA e dizer que ela quer tirar uma fotografia através do satélite. Então a pessoa passará para eles o seu endereço e aí eles dirão: você esteja tal hora em frente à sua casa que o satélite vai tirar a foto. E tiram mesmo.
A foto sai com tal perfeição que, por exemplo, se tiver um carro estacionado perto da pessoa, poderá sair até a placa do carro na foto. Então, irmãos, o que vai acontecer é o seguinte: quando o mundo for dominado por esse animal, o comunismo será implantado no mundo inteiro. Acabará o direito à propriedade, ninguém mais será dono de nada, tudo passará a pertencer ao governo. E aí, como eles já fizeram na Rússia e em outros países comunistas, o governo passará a remanejar as famílias. Então, por exemplo, se a sua casa for grande e espaçosa, com certeza o governo colocará lá mais uma ou duas ou três famílias para morarem junto com o irmão. E não se terá como contestar ou reclamar. Nessas alturas, a informática já estará tão evoluída que o governo colocará em todas as casas um sistema de controle eletrônico, o qual permitirá que sempre que houver alguma denúncia, o governo possa acompanhar o que está acontecendo naquela casa em tempo real. Então, irmãos, quando sair aquela lei que será obrigada a adorar a besta, quando em cada residência for colocada uma imagem da besta, o governo terá perfeitamente como controlar quem está obedecendo e quem não está, quem está adorando a besta e quem não está. O Senhor mostrou que em todas as casas serão colocados monitores como se fossem uma televisão. E aí, irmãos, será determinado pelo governo um horário no qual todos os dias a imagem da besta aparecerá neste monitor. E sendo assim, todos naquela casa serão obrigados a se prostrarem perante a besta. E aí, devido a esse remanejamento das famílias, o qual será feito pelo governo, estarão várias famílias em uma casa. E aí, será determinado pelo governo, sob pena de prisão, que em qualquer casa que houver alguém que não se prostrar perante a imagem da besta, os demais serão obrigados a denunciá-los. E sempre que isso acontecer, o governo terá condições, através desses equipamentos eletrônicos, de ver em tempo real o que acontece, quem está se prostrando perante a besta e quem não está. Diz neste capítulo que o número da besta é o número 666. Vamos então mostrar novamente qual é a origem deste símbolo, o 666, ou seja, em que Lúcifer se baseou para criá-lo. Como os irmãos se lembram, no céu, de todos aqueles que deram ouvidos a Lúcifer, aqueles 112 bilhões de anjos, 35,59% ficaram fiéis a Deus e 64,41% traíram a Deus. Só que nós estamos falando somente daqueles que deram ouvidos, desta humanidade que passa pela Terra. Agora, se nós incluirmos nesta conta os ETs, mais os 711 milhões de demônios que hoje andam pelos ares, essas porcentagens irão mudar. E aí irá ficar da seguinte maneira: 33,4% de fiéis e 66,6% de traidores. Foi então que Satanás pegou esta porcentagem de traidores, 66,6%, como um símbolo, o qual ele usaria de várias maneiras aqui na Terra. E acontece, irmãos, que Satanás também quis colocar esta marca no chip. E aí ele orientou os criadores do Mondex sobre como fazer. Então, irmãos, peguemos o nome desta empresa de cartão de crédito, a qual está envolvida neste projeto do Mondex, a Visa. Então, os irmãos vejam que nesta palavra Visa existe um número em algarismos romanos, outro em grego e outro em babilônico. O VI significa em algarismos romanos 6. O S significa em grego 6. E o A significa em babilônico 6. Juntando os três dá 666, 666.
Dando uma pausa, teve um irmão que me perguntou: irmão, mesmo antes de ouvir os áudios, eu já tinha visto no YouTube a respeito do Visa 666, porém nunca dei importância. Daí, o irmão consultou o senhor e o senhor confirmou que isso é verdade, está certo? Mas mesmo assim, não preencheu uma lacuna que eu tenho, porque a Bíblia fala que o número 666 é o número de um homem, e Visa não é homem. O irmão poderia explicar melhor essa parte? Como nós já falamos, o número 666 foi idealizado por Satanás no princípio do mundo, como um símbolo da nova ordem mundial. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, e eu já vi acontecer com outros irmãos, de Satanás aprontar alguma coisa e depois deixar a sua marca, 666. Por exemplo, o meu filho teve um problema com um cartão de banco. Eu não me lembro bem se foi clonado ou não. O que eu sei é que limparam todo o dinheiro que ele tinha na conta e deixaram como saldo o valor 6,66. Então, irmãos, quando chegar o tempo da besta governar o mundo, quando Satanás der a ela o seu poder, então o número 666 ficará sobre a besta. Por isso é que a palavra fala que é o número de um homem. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que a besta passará a governar o mundo religiosamente a partir de agosto de 2025. 3 meses depois, ou seja, em novembro de 2025, é quando se iniciará aqueles 42 meses de uma grande aflição que nunca houve e nunca haverá na Terra. Então vejamos bem, aqueles 5 reinos espirituais que foram fechados, os quais, com o aparecimento da besta, se uniram a ela, formando aquela seita, a qual o Apocalipse chama de Babilônia, agora já não são mais 5 reinos, são 6. Por quê? Porque agora os muçulmanos também estão sob o poder da besta. A besta agora é sobre todos. E aí então, como sendo um meio de obrigar a todos que adorem a besta, será feita uma lei, a qual dirá que quem não se prostrar perante a besta e não adorá-la, ficará impedido de comprar e vender. Nessas alturas, o chip que foi implantado em toda a humanidade já substituiu os cartões de crédito, como também o dinheiro. Então, irmãos, quem não tiver o chip ficará impedido de comprar e vender. E aí, para aqueles que se prostraram perante a besta, os quais já tiverem em suas testas ou nas suas mãos direitas aquele chip que foi implantado no passado, será então emitido um código que ficará gravado no seu chip. Então esses, por exemplo, quando entrarem em um supermercado, um sensor irá verificar que existe o código, o qual foi implantado nesse chip, e a pessoa então poderá comprar. E aqueles, os quais no passado não colocaram o chip, porém que agora se prostraram perante a besta, poderão colocar o chip já com o código. Agora, para aqueles que no passado permitiram que fosse colocado este chip, porém que não se prostraram perante a besta, logicamente, ele não irá querer com que seja colocado no seu chip este sinal. Consequentemente, ficará impedido de comprar e vender. E sendo assim, mesmo ele tendo o chip, não irá adiantar ele entrar em um supermercado. Assim como aqueles que não colocaram o chip e não se prostraram perante a besta. Também estarão impedidos de comprar e vender. Leitura número 185. Apocalipse 13, versos 5 ao 8. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto,
desde a fundação do mundo. Agora, a respeito deste tempo de angústia e aflição que nunca houve e que nunca virá sobre a terra, Daniel falou sobre ele. Leitura número 186, Daniel 12, verso 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, é quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Tem uma irmã conhecida minha que ela entrou em uma prova muito dura. Por quê? Porque o esposo dela teve um derrame, era um homem pesado, muito gordo, e ela passou a sofrer muito por causa daquilo. Um dia ela foi buscar a palavra e perguntou para o Senhor: Senhor, quanto tempo irá durar a minha prova? E aí o Senhor respondeu pela palavra: um tempo de tempos e a metade de um tempo. Conclusão: quando se passaram 43 meses certinho, o Senhor recolheu seu esposo. Leitura número 187, Apocalipse 17, verso 1 ao 13. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Prostituta, irmãos, simboliza a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual, desde o ano 300, corrompeu e distorceu toda a palavra de Deus, a doutrina do Senhor Jesus. E aqui diz que a prostituta está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas que o Apocalipse fala significam as muitas línguas, os idiomas que existem na terra, sobre as quais a prostituta está sentada. Aqui, irmãos, diz que a prostituta estava vestida de escarlata. Escarlata significa vermelho, e vermelho é o símbolo do comunismo. Então isto significa que, como nessas alturas o comunismo já está implantado em todo o mundo, a besta, a prostituta, fazem parte deste esquema, ou seja, serão aliadas ao comunismo.
Então é por isso que aqui fala que a prostituta estava vestida de vermelho, de escarlata. Como nós vimos no verso 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Irmãos, um detalhe muito importante. O anjo falou a João, a besta que era e já não é, mas que há de vir. Os irmãos notem que quando o anjo falou essas palavras a João, a besta ainda não tinha aparecido na terra, pois ela apareceu somente quando foi formada a Igreja Católica, isso no ano 300. Então, quando o anjo disse, a besta que era e já não é, isso não era válido para aqueles dias, pois como nós já falamos, a besta ainda não havia aparecido na terra. Mas então, em que época da história que esta afirmação estaria valendo? Resposta: isso se cumpriria somente quando o Senhor abrisse os seus mistérios para o seu povo, ou seja, a voz dos 7 trovões. Aí sim se poderia dizer, a besta que era e já não é, mas... Irmãos, um detalhe muito importante. O anjo falou a João, a besta que era e já não é, mas que há de vir. Os irmãos notem que quando o anjo falou essas palavras a João, a besta ainda não tinha aparecido na terra, pois ela apareceu somente quando foi formada a Igreja Católica, isso no ano 300. Então, quando o anjo disse, a besta que era e já não é, isso não era válido para aqueles dias, pois como nós já falamos, a besta ainda não havia aparecido na terra. Mas então, em que época da história que esta afirmação estaria valendo? Resposta: isso se cumpriria somente quando o Senhor abrisse os seus mistérios para o seu povo, ou seja, a voz dos 7 trovões. Aí sim se poderia dizer, a besta que era e já não é, mas que há de vir. A besta no passado, ela dominava o mundo, ou seja, ela era sobre todos os governos. Hoje ela já não domina mais, mas voltará a dominar, como diz aqui. A besta que viste foi e já não é, mas há de subir do abismo. Nós falamos agora há pouco sobre os 6 reinos espirituais que hoje existem na Terra, recordando o judaísmo, o cristianismo, os muçulmanos, os hindus, os budistas e todas as seitas espíritas. Então diz aqui no verso 10, 5 já caíram e 1 existe. Isto irá acontecer quando o mundo for dominado pelo comunismo e quando houver a união de todas as igrejas, formando aquela seita a qual o Apocalipse chama de Babilônia. Desaparecerão esses 5 reinos, só restando um que é o 6º, os muçulmanos. E diz aqui, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Isso irá se cumprir quando Satanás der o seu poder à besta. Ela irá ressurgir fazendo milagres, sinais que enganarão o mundo. Como nós já falamos, isso começou a acontecer a partir de setembro de 2021. E diz aqui no verso 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então nós vemos, quando a besta ressurgir, aí ela já será o 7º rei. E quando o governo chegar à conclusão que a besta tem o poder de apaziguar as massas, aí os próprios muçulmanos ficarão submissos a ela. Então é por isso que diz, é o 8º e é do 7. E esta ascensão do 8º rei acontecerá em agosto de 2025. Aqui fala no verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 1 hora no céu são 40 anos aqui embaixo, que vai ser então o tempo do reinado da besta. E este tempo do reinado da besta se iniciará em setembro de 2021 e irá até o ano de 2060, quando o Senhor Jesus fará aquele massacre aqui nesta terra.
Agora um detalhe, irmãos. O tempo do reinado da besta durará 40 anos. Então vamos dizer que em setembro de 2021, quando a besta se levantar, aquele homem que representa a besta, vamos dizer que ele tenha 75 anos de idade, como o reinado da besta irá durar 40 anos, isto significaria que no final do seu reinado, esse homem estaria com 115 anos, o que seria praticamente impossível. Mas o Senhor mostrou que a besta não significa determinado homem, e sim, ela significa o homem que está ocupando aquele cargo naquele momento. E sendo assim, o primeiro homem que irá exercer esse cargo irá morrer e será substituído pelo segundo. O Senhor mostrou que serão 2 homens que ocuparão este cargo. E como nós vimos em Daniel, a respeito daquele quarto bicho que era terrível e espantoso e que tinha 10 pontas, essas pontas significam 10 reis. Porém, esses 10 reis entregarão a sua autoridade à besta. E assim sendo, a besta voltará a dominar o mundo religiosamente. Como nós falamos agora há pouco, aqueles 42 meses de uma grande aflição que nunca houve na Terra e nunca haverá, se iniciará em novembro de 2025. Agora, no caso específico da realeza, a perseguição irá começar um pouco depois. Leitura número 188. Daniel 8, verso 11 ao 14. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um anjo que falava, e disse outro anjo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, irmãos, fala que desde a retirada do contínuo sacrifício até o tempo em que o santuário será purificado, passarão 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. O que significa o contínuo sacrifício? Significa os cultos de adoração a Deus. Mas por que os cultos de adoração a Deus são considerados contínuos sacrifícios? Simplesmente porque, para que se possa adorar a Deus, torna-se necessário com que nós sacrifiquemos a nossa carne, os desejos da nossa carne, daí o nome de contínuo sacrifício. Então aqui, quando o anjo falava em retirada do contínuo sacrifício e da entrada da assolação desoladora, ele estava se referindo ao fechamento das igrejas. Então, irmãos, se nós acrescentarmos a esta data mais 2.300 dias até que o santuário seja pisado, é que será o início do massacre do povo de Deus. Vejamos bem, a decretação do fechamento das igrejas ocorreu em novembro de 2019, quando o coronavírus foi disseminado na Terra. Agora, se nós somarmos esta data mais 2.300 dias, isso significa que em março de 2026 é que se iniciará aquela perseguição feroz contra a graça de Deus. Porém, os 42 meses da grande perseguição, o Senhor mostrou que eles irão começar em novembro de 2025 e irão até maio de 2029. Só um detalhe: com a disseminação do coronavírus em novembro de 2019, automaticamente foi decretado o fechamento das igrejas.
E isso significa o fim de uma era. Mas por quê? Porque a partir daí, nunca mais as igrejas iriam reabrir da mesma forma como era antes. Mas por quê? Porque todas seriam obrigadas a participarem do pacto global com a Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir deste pacto seria dado um prazo para que todas as igrejas, inclusive a congregação, se adaptassem e formassem esta união, tornando-se assim uma única igreja, chamada pelo Apocalipse de Babilônia. E é aí que se levantará uma perseguição terrível contra os filhos de Deus, aqueles que se negarem a se unir à Babilônia, como também se negarem a adorar a besta. E é este sofrimento, esta perseguição, que significa o santuário sendo purificado. E é aí então que morrerão todos aqueles que serão mártires. Como nós já falamos, serão mais de 212 mil irmãos nossos da congregação, os quais darão as suas vidas por amor ao Senhor Jesus. Então, irmãos, é por esta razão que o Senhor quer, a partir de agora, começar a desbloquear o poder do anjo, o qual todos nós temos dentro de nós, para que todo este sofrimento fique amenizado para os filhos de Deus. Serão 43 meses em que os crentes ficarão impedidos de comprar e vender. Então agora eu pergunto aos irmãos, quanto tempo um ser humano aguenta sem comer? Vamos dizer 40 dias? O povo de Deus nesta época irá ficar 43 meses sem poder comprar e nem vender, sendo que nenhum morrerá de fome. E mais, nenhum irá emagrecer. Aconteceu nos anos 70 com a mãe de um irmão que é amigo meu. Inclusive, essa irmã ainda está viva. Um dia, essa irmã foi congregar e o Senhor mandou a palavra a respeito do Apocalipse, falando sobre este tempo em que o povo dele não poderia mais comprar e nem vender, como que ele faria para sustentar o seu povo. Então, na palavra, o Senhor dizia, eu crio aonde não tem, faço aparecer aonde não existe. No dia seguinte, essa irmã estava lavando roupa e meditando na palavra, e pensando, mas como pode ser criar aonde não existe, fazer aparecer aonde não tem? Foi quando, de repente, os filhos dela, que estavam brincando no quintal, vieram correndo e gritando, mãe, vem ver o que aconteceu. A irmã, meio assustada, foi até o quintal, e lá no quintal ela tinha um pé de ameixa. Quando ela chegou, que ela viu a ameixeira, no tronco da ameixeira haviam nascido 2 abóboras. Então a irmã se espantou e falou, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor respondeu, você não queria saber aonde eu crio onde não tem? Como que eu faço aparecer aonde não existe? Aí o Senhor a tomou, começou a manifestar em línguas. O seu filho, que hoje é meu amigo, foi correndo chamar o ancião que morava perto. Então o ancião chegou, tirou as 2 abóboras, deu uma para a irmã e ficou com uma. Este caso teve muita repercussão aqui em Santo André, no ABC, nos anos 70. As criaturas que se prostrarem perante a besta poderão comprar e vender. Só que eles terão uma cota tão pequena de alimentos, a qual fará com que eles passem fome. Agora, os filhos de Deus não. Nenhum passará fome. E mais, nenhum emagrecerá. E não é só isso. Nessas alturas, o Senhor já desbloqueou aquele poder o qual nós temos dentro de nós. Nós trouxemos do céu. E sendo assim, toda essa situação será muito amenizada para aqueles que pertencem a Deus. O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Luz do mundo, irmãos, todos sabem o que significa, não é verdade? Mas e agora, sal da terra, o que significa isso? Antigamente, quando não existiam ainda as geladeiras, quando se matava um boi, para que aquela carne fosse conservada, como que eles faziam? Eles salgavam toda ela, isto porque o sal
mata todas as bactérias e faz com que a carne se conserve por muito tempo fora da geladeira. Então, irmãos, o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra simplesmente porque toda essa humanidade que está aí, toda essa carne, o Senhor Deus só não a destrói por causa daqueles que são dele. Então, irmãos, somos nós que estamos conservando toda esta carne. O Senhor só não os destrói por nossa causa. Então é por isso que nós somos considerados o sal da terra. Agora, quando chegar a hora do acerto de contas entre Deus e a humanidade, os irmãos acham que o Senhor Deus irá permitir com que os seus filhos, o seu povo, padeçam juntamente com a humanidade, com os traidores? De jeito nenhum. O Senhor irá amenizar tudo isso para aqueles que são dele. Então, irmãos, os irmãos vejam como que o Senhor fará para sustentar o seu povo. Nenhum perecerá. E é nesta fase, nesses 42 meses, que ocorrerá o massacre do povo de Deus. No início dos anos 80, meu pai, que era ancião, um dia ele estava orando e na oração o Senhor deu uma visão a ele. E nesta revelação ele se viu em um campo de concentração. A cela onde ele se encontrava estava cheia de irmãos, só que um detalhe, estavam todos felizes. E disse ele que de vez em quando chegavam os guardas, iam pegando de 2 ou 3 e iam levando para o paredão. Só que eles, irmãos, iam sorrindo, todos felizes. Os irmãos estão entendendo o preparo que o Senhor quer nos dar? Certamente, quando chegar a época em que isso começar a acontecer, os filhos de Deus estarão todos tranquilos, porque eles sabem que antes que a metralhadora dispare, o Senhor tira o espírito. A pessoa não irá provar a morte, como nós já vimos. A morte é o último mal que o ser humano tem que enfrentar, e o Senhor nos tira antes que esse mal aconteça. Nós já falamos a respeito do imperador Nero, quando ele colocava os crentes na arena e soltava os leões. E aquelas feras estraçalhavam tudo o que eles pegavam. Depois então, quando Nero ia até lá para ver os corpos, ele não se conformava. Ele ficava perplexo ao ver que todos morreram sorrindo. Então ele dizia, mas como morrer comido pelas feras e morrer sorrindo? Isso, irmãos, porque antes que as feras pegassem eles, o Senhor ligava as suas lembranças, eles se lembravam do céu, viam os anjos e aí sorriam de felicidade. E neste momento o Senhor tirava os espíritos. Eles não provaram a morte. E o Senhor Jesus, ele falou a respeito desse tempo. Vamos ler então. Leitura número 189. Marcos 13, verso 19 ao 23. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem que jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. No livrinho de mensagens do irmão Franciscon, também tem uma parte que fala sobre isso. Leitura número 190. Vamos ler no livrinho de mensagens, na página 61. Todavia serão perseguidos por causa do meu nome, cantarão ainda uma vez os meus cânticos entre as grades das prisões, mas será por pouco tempo. Eu chegarei, eis que os tirarei fora de cada nação. Leitura número 191.
Apocalipse 12, verso 1 ao 17. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Indo agora para o verso 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, irmãos, como já foi falado na segunda parte, esta mulher representa a graça de Deus, que esta mulher estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Isto, irmãos, é simbologia. No quarto dia da criação, quando o Senhor Deus criou 2 grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite, isto tem um sentido espiritual também. Espiritualmente falando, quem é o sol que governa o dia? É o Senhor Jesus, o sol da justiça. E espiritualmente, quem governa a noite? É Satanás, que governa as trevas. Então, irmãos, aqui no verso 1, diz que esta mulher estava vestida do sol, vestida da luz da justiça, tendo a lua debaixo dos seus pés. Isto significa que a graça de Deus, a mulher, teria Satanás debaixo dos seus pés. Vemos aqui então que esta mulher estava grávida e com ânsias de dar à luz, e quando então ela deu à luz a aquele varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, o qual é o Senhor Jesus, que durante o milênio irá reinar sobre esta terra, e regerá todas as nações com vara de ferro. Satanás tentou matá-lo naquelas horas em que ele ficou pendurado no madeiro da cruz. Porém, como o Senhor Jesus foi vencedor, só restou a Lúcifer perseguir a mulher, perseguir a graça de Deus. E diz aqui no verso 6 que a mulher fugiu para um deserto, aonde já tinha um lugar preparado por Deus, aonde ela seria sustentada por 1260 dias. Isso, irmãos, significa que, espiritualmente falando, o mundo se transformará em um deserto espiritual. Porém, a graça de Deus que está no coração dos filhos de Deus, esta será sustentada por Deus por 1260 dias. 1260 dias são aqueles 42 meses daquele tempo de aflição que nunca houve e nunca haverá. Neste período, não se terá mais como congregar, como orar, buscar a Deus, porém, o preparo espiritual, o qual o Senhor vai dar para aqueles que são dele, fará com que os seus filhos atravessem este período de deserto, sendo alimentados por Deus. O Senhor fará com que todos tenham uma ligação direta com Ele. A mulher será alimentada no deserto por 42 meses. Os irmãos estão entendendo? Só que aí, diz no verso 15, que a serpente lançou da sua boca um rio de água atrás da mulher, para arrebatá-la. Porém, a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca e tragou todo esse rio. Esse rio que Satanás lançará atrás da mulher
é toda essa perseguição que virá. Nesses 42 meses desta aflição que nunca houve na terra e nunca haverá, isso, porém, para o mundo, não para o povo de Deus. A terra simboliza a carne. Então isto significa que a terra absorverá toda essa perseguição. Ou seja, a carne absorverá tudo isso. Porém, a mulher, a graça, ficará ilesa. Assim sendo, a terra, que é a carne, ela absorvendo tudo isso, consequentemente, a mulher, a graça de Deus, os filhos de Deus, estarão livres. Livres desta carne, livres deste mundo. E aí o que acontecerá então? Todos os filhos de Deus, os quais forem mártires, antes do mal, antes que a morte chegue, o Senhor os tirará e, em fração de segundos, já estarão naqueles corpos celestes, os quais pertencem a eles e que estavam guardados no céu. Será como uma troca de roupa, porém muito rápida. E aí então, eles subirão até as nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus e com todos aqueles que os estavam aguardando. E será então uma festa nos ares. Agora, um detalhe. Este tempo de aflição em que o povo de Deus será massacrado serão 42 meses. Porém, a libertação do povo, ou seja, o arremate final da colheita, então aí já se fala em 43 meses. Então agora, irmãos, eu irei fazer uma pergunta. Existe no céu alguma cidade que se chama Jerusalém? Se algum dos irmãos respondeu sim, errou, porque na realidade não existe. Leitura número 192, Apocalipse 20, verso 9 ao 10. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, irmãos, observem o que o anjo disse a João: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aí então eu pergunto: quem é a esposa, a mulher do Cordeiro? Somos nós, todos os que pertencem à graça de Deus. Então, repetindo, o anjo falou: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Nós, os que pertencemos à graça de Deus, é que somos a nova Jerusalém. Seria a mesma coisa que se eu quisesse elogiar o irmão Paulo e aí eu o comparasse a um carro. Então eu diria: o irmão Paulo é uma BMW turbinada. Então o que aconteceu, irmãos, foi que o Senhor Deus comparou a esposa do Senhor Jesus a uma cidade. E uma cidade no céu, ela possui bancos de ouro, ruas de pedras preciosas. E diz também em Apocalipse que esta cidade é cercada por um muro, e que este muro possui 12 portas. Tudo isso, irmãos, é simbologia. Quem é este muro que cerca a cidade? É a doutrina. E as 12 portas? Os 12 apóstolos. Mas, por que eu falei tudo isto a respeito da Jerusalém Celestial? Para que os irmãos pudessem entender a nossa próxima leitura. Leitura número 193. Apocalipse 11, verso 1 ao 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso, irmãos, é simbólico, é espiritual. O anjo falou a João: meça o templo de Deus e o altar. A nossa alma é o templo de Deus.
Agora, o átrio que está fora do templo, não o meças. Por quê? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O átrio significa a carne, e com essa Deus não se importa, mesmo porque será dada às nações para que seja pisada por 42 meses. Os irmãos estão entendendo? A preocupação de Deus é com o templo, que é a alma. Então agora uma pergunta. Hoje o Senhor já está preparando todo o seu povo, tanto a realeza como também os que não pertencem à realeza, para que todos possam enfrentar os dias maus. Mas a pergunta agora é a seguinte: mas e quanto aos trigos isolados que estão espalhados pelo mundo, como é que o Senhor fará com eles? Resposta: durante esses 42 meses dessa grande aflição que haverá na terra, a palavra de Deus continuará a ser pregada em todo o mundo. Mas como? Leitura número 194. Apocalipse 14, versos 6 ao 13. No título diz: 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu-o, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde já morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O Senhor mostrou que esses 3 anjos são 3 homens, os quais pertencem ao grupo dos trigos isolados. Serão profetas, os quais Deus irá usar para falar com todos os trigos isolados do mundo inteiro. O Senhor mostrou que 2 deles nasceram no ano de 1992 e um no ano de 1993. O primeiro anjo, o Senhor mostrou que é um italiano, o segundo é um francês e o terceiro é um português. Os 3 fazem parte do grupo dos arrebatados isolados. O Senhor mostrou que eles não se conhecem e não irão se conhecer aqui na terra. As suas missões serão missões individuais, e o principal das suas missões também serão naqueles 42 meses daquela grande aflição e grande angústia para o mundo. Leitura número 195. Apocalipse 11, verso 3 ao 13. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais, que estão diante do Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E, se alguém quiser lhes fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder de fechar o céu
para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. As 2 testemunhas. O senhor mostrou que um deles é português e nasceu no ano de 1986, o outro é sueco e nasceu no ano de 1987. Eles já se conhecem, já sabem da missão deles, eles pertencem ao grupo dos trigos isolados. A estrutura espiritual que o Senhor deu para eles não é baseada na Bíblia. Mesmo porque, assim que o comunismo dominar o mundo, a Bíblia será tomada, ela desaparecerá. O Senhor mostrou que eles não irão se casar, eles permanecerão solteiros até o final de suas vidas. E o Senhor mostrou que a missão deles será uma missão que durará 15 anos e 11 meses, sendo que ela teve o seu início em abril de 2013 e irá até abril de 2029. Porém, o principal da missão, aonde eles terão destaque, será naqueles 42 meses de angústia e aflição para o mundo. Por quê? Porque Deus usará eles para falar com todos os trigos isolados que tem pela terra, com o objetivo de fazer com que eles não se dobrem perante a besta. E aí, irmãos, é como diz aqui, eles terão o poder de Deus para matar os seus inimigos, para fechar o céu, parar a chuva, converter água em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Agora, quando o Apocalipse fala que sairá fogo de suas bocas, o qual devorará os seus inimigos, isso é espiritual. Por quê? Porque essas 2 testemunhas chamarão a atenção do mundo inteiro através da sua profecia, da sua pregação. E aqueles que forem trigos isolados, os quais serão muitos, eles darão crédito à palavra de Deus e os apoiarão. E sendo assim, por causa deste apoio, o qual uma grande parte do povo estará dando a eles, os seus inimigos, aqueles comandados pela besta, ficarão sem condições de chegarem e os prenderem. Por quê? Por causa do povo. E por causa disso, a única coisa que eles poderão fazer é discutir com eles, argumentar. Mas é aí que, espiritualmente falando, sairá fogo de suas bocas, o qual devorará os seus inimigos. E aí então, quando acabar o tempo da sua missão, a besta fará guerra contra eles e os vencerá. Eles serão mortos em Roma, e seus corpos ficarão pendurados em praça pública durante 3 dias e meio. E todos os povos do mundo verão isso através da televisão. E como diz na palavra, os homens se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros. Por quê? Porque esses 2 profetas atormentaram a humanidade. E aí então, após os 3 dias e meio,
e o espírito de vida entrará novamente nos corpos, e eles ressuscitarão. E todos os homens verão uma voz que dirá: vem, subi cá. E todos verão ele subindo em uma nuvem. E é aí então que a humanidade se conscientizará do seu erro e ficarão atemorizados. Quando acontecer este episódio em que as duas testemunhas ressuscitarão e serão levados ao céu aos olhos de toda a humanidade, os homens irão se conscientizar do erro em que eles estão. E a partir daí passará a haver um desencanto total em todo o mundo com relação à besta, com relação ao seu reinado. E aí começará um tempo na Terra o qual nunca houve igual, porque o desencanto, a desilusão das criaturas fará com que comece na Terra uma depravação, uma abominação que nunca houve igual, uma abominação sem limites. E a Terra, o mundo ficará em um estado tal que é aí então quando o Senhor dirá: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Vamos ver então o que o Apocalipse fala sobre isso. Leitura número 196. Apocalipse 18, verso 1 ao 5. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz: caiu, caiu, a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com as abundâncias de suas delícias. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Este anjo, o qual a palavra fala que tinha grande poder, e que a terra foi iluminada com a sua glória, o Senhor mostrou que na realidade este anjo é um homem. O Senhor mostrou que ele é um profeta que pertence ao grupo dos trigos isolados, o qual o Senhor irá se usar. Ele é alemão e nasceu no ano de 1993, revelação de Deus. E o Senhor já o está preparando para esta missão. E aí então, chegamos em maio de 2029, quando será a abertura do 6º selo. Leitura número 197. Apocalipse 6, verso 12 ao 15. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Isso, irmãos, é espiritual. O sol tornou-se negro como um saco de cilício. Isso significa que o sol da justiça para o mundo tornou-se negro como um saco de cilício. O Senhor Jesus apagou-se para o mundo, e a lua tornou-se como sangue. E como nós já vimos, a lua simboliza Satanás. Isto significa que após a volta do Senhor Jesus, o reino do diabo aqui na terra se transformará em sangue, ou seja, restará para os habitantes da terra, a todos aqueles que adoraram a besta, somente sofrimento e morte. E as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Isso está se referindo àquela tragédia que acontecerá no espaço em maio de 2029, quando o Senhor Jesus fará o arremate da colheita. E as estrelas do céu que caíram sobre a terra significam os ETs que estiverem voando pelo espaço e que virão se refugiar aqui na terra. Leitura número 198. Lucas 21, verso 25 ao 27. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas, e verão o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. Isso, irmãos, significa o arremate da colheita, quando o Senhor Jesus fará o arrebatamento daqueles últimos 51 mil que ganharam o direito de passar por esta terra sem precisar morrer. Agora, os irmãos imaginem um filme em câmera lenta. Vamos então descrever como será o arrebatamento, porém em câmera lenta. De repente, o Senhor Deus abrirá os olhos e os ouvidos espirituais de todos os seres humanos, e é aí que todos escutarão o soar das trombetas, e aí olharão para o céu. E é então que eles verão o Senhor Jesus e os seus anjos nas nuvens. Então, por exemplo, se uma pessoa estiver em uma mina de carvão a 1000 metros de profundidade, não tem problema. Ela verá a mesma coisa, porque para os olhos espirituais e para os ouvidos espirituais não existem barreiras. E aí acontecerá que o Senhor Deus irá trazer aqui para esta terra todos os corpos celestes daqueles 51 mil que haverão de serem arrebatados. Deus os tirará desses corpos carnais, os quais desaparecerão instantaneamente, e os colocará naqueles corpos celestiais, os quais pertencem a eles. E aí todos se verão em nuvens junto ao Senhor Jesus. E aí se cumprirá o que está escrito. Estarão 2 em uma cama, um será tirado e o outro será deixado. Estarão 2 no trabalho, um será tirado e o outro será deixado. Tudo isso, porém, acontecerá em poucos segundos, para desespero de todos aqueles que conheceram o Senhor e o deixaram, o traíram. E agora, irmãos, e quanto a todo este joio que passou pela graça de Deus e que não foram fiéis, ao verem o Senhor Jesus sobre as nuvens, arrebatando a todos aqueles que são seus, como é que eles ficarão? O Senhor mostrou que eles entrarão em desespero, em pânico, irão se organizar para novamente voltar a fazer cultos nas congregações. Só que aí, irmãos, a graça de Deus já não estará mais na terra. Por quê? Porque o sol tornou-se negro como um saco de silício. Ao entrarem nas congregações para se reunirem, ao invés de encontrar o Senhor, eles encontrarão Satanás e os demônios. E será então, quando todos aqueles que pertencem a Deus, que sofreram durante esta grande aflição, como também aqueles que foram mártires, irão ver que valeu a pena. Por quê? Porque tudo isso que o povo de Deus teve que passar aqui nesta terra não foi absolutamente nada se comparado à glória e o gozo que nós teremos eternamente no céu. Bem, irmãos, com a ajuda de Deus, chegamos ao final desta 5ª etapa da 5ª parte.